Boa noite, Coca. Era uma noite que estava parecendo que o jogo se oferecia ao Santos. As chances foram criadas, o Santos teve oportunidades ofensivas, mas defensivamente também acabou vacilando em alguns momentos. O jogo estava 1-1, muito mais parecendo às vezes por falhas das defesas do que competências do ataque. O Santos foi lá e conseguiu entregar um gol ao Botafogo nos acréscimos. Como você consegue definir a noite de hoje e os erros que o Santos cometeu que levam o Peixe à derrota do Rio de Janeiro? Sim, boa noite. Se a gente for analisar a partida no geral, o Santos fez, na minha opinião, um grande jogo. Teve domínio do jogo grande parte da partida, finalizou mais que o adversário, com mais posse de bola. Foram 3 bolas na trave que todas as 3, qualquer uma poderia bem ter entrado, deu na mão, deu na trave e voltou na mão do goleiro, deu na trave e voltou para dentro. O detalhe, centímetros, ela acabaria entrando. Na última, em que o Léo Link defende, ela sobra para o Veríssimo livre fazer o gol, o Léo Link defende de novo, aí ela oferece-se para o atacante nosso, não me lembro quem era ali, e também conseguiu acertar a trave, que é o mais difícil, né, do que você fazer o próprio gol. E não bastasse ainda essas 3 bolas na trave, outros gols perdidos também, a gente falhou no último lance da partida, onde era um lance perigoso, que ele é o contra-ataque do contra-ataque. A gente teve o contra-ataque, fizemos a inversão de lado, o menino Natson dominou, esperou a passagem do Gabriel Menino, se ele acerta o toque, o menino vai cruzar, a gente entraria em 3-3, era a chance clara. Ele foi bloqueado, aí ele driblou e acabou perdendo a bola. A gente tomou contra-ataque, mas estávamos bem postados, né? A bola estava mais para o defensor, mas aí o Brazão foi sair fora da área, e eu incentivo muito ele a fazer isso, né? E fomos infelizes nessa bola, acabou um chutando no outro e ela se oferecendo para o jogador do Botafogo, uma infelicidade total nesse último lance, em que deixa a gente muito triste, aborrecido pelo resultado, e a gente, como comandante, não pode se afundar em cima de uma derrota, e sim tirar lições e benefícios futuros. Ver o jogo bom que foi feito, ver quantos meninos a gente está lançando, e esse mesmo que hoje errou nesse último lance é um menino que vai ser muito importante para nós na sequência do campeonato. Então a gente tem que levantar a guarda deles todos para terça-feira estar inteiro e fazer um outro bom jogo, quem sabe ter uma sorte melhor e vencer. Cuca aqui, João Vidal do Lance. O que dá para tirar de proveito desse jogo de hoje, apesar da derrota? O Santos, como o colega falou, foi melhor em boa parte da partida. E queria saber o teu planejamento com relação ao Neymar, que ainda está de férias depois da disputa da Copa do Mundo. O quanto você ainda quer contar com ele, o Santos vai contar com ele, e fala um pouco para os torcedores do teu planejamento. Nós nessa parada nós trocamos 5 jogadores, né, todos sabem, e promovemos 5 meninos da base para nos fortalecer. Perdemos aí nesse meio tempo também o Moisés e o João Schmidt, além do Gabigol suspenso e o Neymar na seleção. Então, lógico que eles fazem falta. Você me perguntou do Neymar, eu ainda não tenho uma programação para ele se representa amanhã. A gente vai analisar, conversar com o jogador, ver junto com a fisiologia, departamento físico, ver quando vai poder contar com ele. O Gabriel já volta na próxima partida, um jogador também muito importante, fez muita falta hoje, ele é um exímio finalizador. Aqui, professor Cuca, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Mestre na Área. Prazer em revê-lo aqui no Rio de Janeiro. Queria que você falasse, assim, como é que foi a preparação, né, dessa parada da Copa do Mundo, o que vocês extraíram, assim, psicologicamente, para as competições até o final do ano. Se você me permitir uma outra pergunta também, você falou sobre o João Schmidt,
e o Moisés. Eu queria, se você puder falar como é que está a situação dele, se você está sabendo de alguma coisa. Obrigado. A gente tem assistido essa Copa do Mundo, né? E eu mesmo tenho falado que é a Copa do Mundo dos acréscimos, né? Que tem saído tantos gols no acréscimo dos jogos, sabe? Tem sido assim emocionante os finais, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa, e hoje foi um jogo desse, infelizmente contra a gente. Poderia ser a favor um pouquinho antes, no minuto 44 por aí, perdemos aquela sequência de gols e acabamos penalizados lá no 49. Então a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter segurança e certeza do que está fazendo. O trabalho está sendo bem desenvolvido dentro do possível, e a gente tem que ir melhorando jogo a jogo. Foi feita uma base forte nos meninos para eles competirem, ter uma condição de competir a mais. Hoje já foi competido a mais. Lógico que eles não estão em condição de jogar 90 minutos. É o caso do Roleiser, é o caso do próprio Barreal. Assim, é o caso mais dos atacantes, onde o campo fica maior e o desgaste deles fica maior. É a volta do bom tempo, gradativa, como ele entrou hoje, entrou bem. Daqui a pouco ele se firma de novo. A gente tem daqui a pouco a volta do Neymar, do Gabigol, e o Moisés, o próprio João Schmidt, e a gente vai ficando mais fortalecido. A ideia é essa, poder fazer jogos bons e ter resultados bons, né? Nós, assim, que eu lembro de ter jogado partidas ruins, foi uma, lá com Curitiba, em Itaquera. As demais todas a gente jogou no mínimo igual aos adversários. Cuca, duas em uma, né? Então, em cima disso, né? Se a gente fizer um levantamento dos jogos desde que você chegou, o Santos tem performances boas em muitos jogos, mas tecnicamente deixa a desejar, né? Não pode ter reforços nesse momento. Você está tentando buscar jogadores da base. Como é que se resolve um caso desse? Porque o trabalho do dia a dia do CT parece que a gente vê no campo, mas aí tecnicamente, que é algo que é material humano, o Santos nitidamente sente falta, seja incompetência para fazer gol, incompetência às vezes para defender. Queria que você falasse disso. E um outro tema, uma intertemporada que é para ter todo mundo bem nessa volta, e você já perdeu 2 jogadores com problemas musculares. Qual a explicação? Schmidt e Gustavinho estão fora com problema muscular. O Gustavinho acho que é a recorrência daquela lesão dele. O Schmidt é mais precaução, né? Assim, cara, o que eu penso do futebol? Eu penso em jogo jogado. Então eu crio jogadas desde o estilo de metas. A gente tem diversas formas de sair jogando, bolas curtas, bolas médias, bolas longas, e isso o time joga. Às vezes que o adversário entende um tipo de saída, você tem a segunda, a terceira, tem jogada ensaiada. Hoje entrou bem, pecamos na finalização. Tem profundidade. A gente não precisa ter os jogadores mais velozes, e sim dar velocidade à bola, e o time tem feito isso. Você olha a gente jogar, a gente tem mais posse, tem mais controle, mais troca de passes, mais finalizações. É difícil algum time vir aqui na casa do Botafogo e finalizar mais de 20 vezes, como a gente finalizou, 8, 9, 10 dentro da área, algumas dentro da área pequena, e ela não entrou. Você entra 20% do que se fez, se tinha feito 3, 4 gols e ganhava um jogo com certa tranquilidade, mas não aconteceu. Em contrapartida, o adversário também acha alguns espaços para jogar em velocidade, como encontrou hoje, e eu acho que principalmente pela segunda etapa foi um grande jogo, um jogo bem jogado, que fica a frustração da derrota, mas graças a Deus já terça-feira tem um jogo, e nós vamos poder recuperar esse tempo perdido, e sábado que vem estar em casa junto com o nosso torcedor.